Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo, já se inscreve aí embaixo, deixa o like no vídeo e também me segue lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, retornando aqui nesta quinta-feira. Deus nos abençoe, São Paulinos e São Paulinas. E hoje o vídeo é revoltante, vamos dizer assim. Porque, mano, a vergonha que o São Paulo passa jogando fora de casa é algo realmente impressionante. A gente for pegar uma análise aqui, primeiramente, na minha opinião, já começa errado na escalação, e aí é um erro do Dorival Júnior. Como que o Rames Rodrigues, como que o Luciano é banco de Wellington Rato, como que é banco de Rodrigo Nestor, como que é banco de Alisson, jogando aí, pelo amor de Deus, absolutamente nada. O Wellington Rato eu critico aqui há muito tempo, aí ele fez aquele golaço contra o Corinthians, jogou muita bola, a torcida já colocou ele num pedestal, já colocou ele no nível de alguns outros grandes jogadores, aí realmente uma vergonha pro São Paulo o primeiro tempo que fez, né? Foi 2-0 para LDU no primeiro tempo e dava para ter sido mais. O Johan Júlio, um jogador que veio pro Santos aqui, nem jogou quase, acho que fez 20 partidas, 21 partidas, se eu não estiver enganado, deu um baile no São Paulo, ninguém achou o cara, aí faz um primeiro gol, um golaço por sinal, o segundo gol dá uma linda assistência pro cara, ó, de cavadinho, os dois gols, né, um toquinho por cima do Rafael, dava para ter feito mais, os caras fizeram o que quiseram, o goleiro petecando a bola no início do segundo tempo, e o São Paulo assistindo a partida, o Rafinha, uma avenida na lateral direita, né, o Rafinha é um cara que eu elogio bastante, mas uma avenida na lateral hoje, a zaga ali perdida, inclusive a gente, entre aspas, perdeu o Beraldo, né, porque a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar afastado, aí teve um entorse, saiu chorando antes do primeiro tempo, então é uma preocupação que a gente vai ter aí pro restante da temporada, espero que não seja nada grave, né, mas saiu chorando aí e entrou o Alan Franco. Se a gente for pegar os 15 primeiros minutos do segundo tempo, isso contando os 45 do primeiro, e os 15 primeiros minutos do segundo tempo, o São Paulo tinha dado uma finalização e tinha sido pra fora. Aí depois, aí não sei o que. Mas, mano, realmente uma vergonha. Eu falei antes do jogo, eu falei hoje cedo, falei ontem. O São Paulo precisa aprender a se impor também fora de casa. Porque aí não vai dar toda hora pra reverter placares, rapaziada. A gente conseguiu contra o São Lourenço, a gente conseguiu contra o Corinthians, beleza. Mas ficou pra trás e a gente tá avançando. A gente precisa aprender, a gente precisa se impor fora de casa. A LDU tinha perdido pra equipe do Nublense em casa. A gente tinha que ter assistido esse jogo, a gente tinha que ter aprendido. Então, quando você tá fora de casa, independente, se você for melhor, você tem que se impor contra o seu adversário. Por que o Palmeiras goleou ontem a equipe do Deportivo Pereira? Era melhor e se impôs. Foi 4-0 no gramado dos caras e dava para ter sido 5, 6, 7, quanto o Palmeiras quisesse. Por quê? Porque chegou lá e se impôs como um time que sabe jogar. O Fortaleza, hoje, jogou fora de casa contra a equipe aí do América Mineiro. Fez 3-0 só no primeiro tempo. Por quê? Porque se impôs. Não interessa se tá no gramado dos caras, não interessa se tem torcida só dos caras. Eles chegam lá e se impõem. Então eu não acho a equipe da LDU um time fraco. A equipe da LDU é um time que sabe jogar essas competições, que já ganhou Libertadores, já ganhou Recopa. Todo mundo conhece a LDU, é uma equipe de muita tradição aqui no futebol sul-americano. Mas o São Paulo tem que se impor. O Rames Rodrigues não pode ser titular. Se ele não tivesse condições do jogo, então não coloca ele na relação, não coloca ele no banco de reservas. O Luciano não pode ser banco do Wellington Rato, do Rodrigo Nestor. O Rodrigo Nestor fez uma partida horrorosa. O Wellington Rato, não vou nem falar o nome dele aqui, porque eu até passo mal se eu falar o nome do Wellington Rato, rapaziada. Então, isso aí que revolta o torcedor São Paulino. A gente cria a esperança e toda vez acontece a mesma coisa, né? Uma partida vergonhosa. Na minha opinião, eu posso falar aqui que o São Paulo, pra mim, foi humilhado neste primeiro tempo, nesses primeiros minutos aí também, porque o São Paulo não jogou absolutamente nada. A gente pega a partida aí até os 75 minutos, o São Paulo simplesmente não existiu contra a LDU, rapaziada. Então, realmente uma vergonha aí. Começa já errado com a escalação do Dorival. Rodrigo Nestor jogou nada, o Wellington Rato, eu prometi até nem falar o nome dele aqui, Alisson tava melhorando, mas o Rafinha, uma avenida ali na lateral direita, o Wellington não jogou nada também na esquerda, Gabriel Neves depois, é um jogador que eu sempre defendo, né, o Gabriel Neves eu sempre defendo, mas depois que retornou aí desse probleminha aí na sua costela contra a equipe do Palmeiras, ainda não encontrou o seu futebol. O Pablo Maia fez muita falta, a gente sempre fala de altitude, mas não dá mais pra ficar usando essa desculpa, rapaziada.
passada, o Inter ganhou de 1-0 lá contra o Bolívar. Só 2 times na história tinham ganhado. Eu sei que não é toda hora que acontece, mas a gente já sabe como que é. É difícil jogar, imagino que seja muito difícil, os jogadores sofrem e tudo mais, mas não dá para utilizar só a altitude como aí uma resposta para um jogo vergonhoso que São Paulo fez, galera. Essa é a minha opinião e eu quero saber aí se vocês concordam, né? Como eu disse, o Johan Júlio aí dominou o São Paulo, o Dorival errou e aí a gente fica nessa, né? Agora a gente vai enfrentar a equipe do América, que também vem pressionado porque foi praticamente na minha opinião, o América tá eliminado, né? O Fortaleza já avança para a semifinal, do mesmo jeito que o Palmeiras está na semifinal da Libertadores, o América Mineiro já foi aí descartado e o Fortaleza dá um passo gigantesco, né? Por sinal, parabéns ao Fortaleza, que é gestão aí que a gente tem que copiar sim. Quando essas coisas são interessantes, a gente tem que falar sim, porque são coisas boas. O Fortaleza saiu aí de perrengue em Série C, Série D, para hoje está aí, se eu não estiver enganado, acho que na primeira semifinal de uma competição internacional de sua história. Obviamente tem um jogo de volta e tudo mais, e aí a gente fala sobre todas essas coisas aí, né, galera? Mas a gente tem que botar a cabeça agora, porque esse jogo contra a LDU foi muito complicado, o Rames Rodrigues entrou tarde. Se o Rames Rodrigues foi declarado aí que ele só pode jogar 45 minutos, 60 minutos, entra jogando com ele. Se ele não estiver bem, se ele não estiver rendendo e tudo mais, tira ele. Mas não adianta colocar o cara quando já tá 2-0 pro adversário aos 77 minutos, querendo que ele faça chover. Ele pode fazer chover, ele pode fazer gol, pode dar assistência e tudo mais, como já aconteceu na carreira dele. Mas, na minha opinião, isso tá errado. E o São Paulo precisa aprender a jogar fora de casa antes que seja tarde. Hoje já foi um exemplo disso contra a LDU. Se a gente quiser viver nessa competição, a gente vai ter que jogar muita bola no nosso estádio, e ainda tem o jogo mais importante do ano, que é a final da Copa do Brasil, e não só o jogo mais importante do ano, é um dos jogos mais importantes da história do São Paulo Futebol Clube, até porque nós estamos na segunda vez apenas na final de uma Copa do Brasil e nunca ganhamos um título inédito na nossa galeria tão vasta de troféus. Então não dá para o São Paulo ser campeão, assim como não dá para nenhum time ser campeão de nada, jogando essa bola que joga fora de casa. São Paulo jogou muito contra o Corinthians dentro de casa. São Paulo jogou muito contra o São Lourenço, não à toa se classificou contra as duas equipes. Mas a gente precisa ser copeiro também, rapaziada. A gente precisa jogar a bola fora de casa, a gente precisa segurar o jogo quando tem que segurar, a gente tem que atacar quando precisa atacar, a gente precisa ser um time mais maduro, e na minha visão aí o São Paulo não vem sendo um time aí que os adversários têm medo de enfrentar quando jogam aí em seus domínios. Porque, mais um exemplo disso aí, o São Paulo parece que só confia no Morumbi, beleza? O Morumbi mata os adversários, e inclusive é essa deixa que a gente sempre fala, né? O Morumbi te mata, matou o Corinthians, eliminou a equipe do São Lourenço, se Deus quiser vai eliminar a equipe da LDU, se Deus quiser vamos vencer a equipe do Flamengo aí em uma Copa do Brasil. Mas não dá pra ficar confiando só nisso, não dá pra ficar confiando apenas nos nossos domínios, na torcida empurrando. A torcida conduz o time sim, e tá conduzindo há muito tempo. Se a gente for falar de toda a história, a torcida conduziu. Se a gente for falar de uma história recente, a torcida também conduziu. Mas não dá pra ficar só nisso, não dá pra ficar focado só no Morumbi, não dá pra ficar focado só na torcida conduzindo ali quando o jogo é em casa. A gente tem que também valer aí, e os torcedores que foram pra lá pro Equador, e nós que não estamos no Equador, mas estamos assistindo na nossa casa, perdendo o nosso tempo. Então o São Paulo precisa respeitar também nós quando eles jogam fora de casa aí, porque realmente é algo que a gente precisa falar, né, galera? É algo que a gente precisa aprender, beleza? Então a gente faz um gol aí nos minutos finais, um gol aí que na minha opinião foi interessante, do Lucas Moura, inclusive terceira partida dele como titular, que é um gol que deixa a gente vivo. Mas o que me revolta é que o São Paulo não joga bola fora de casa, e isso aí realmente deixa aí uma mágoa, vamos dizer assim, muito grande. O Lucas é um jogador, porque eu sempre falei, né? Eu falo desse quarteto mágico que eles têm que jogar, e aí fica se preocupado aí com o sistema defensivo. O Lucas é um jogador muito defensivo, ele é ofensivo, não à toa que tem 3 jogos como titular aí e 3 gols, né? Marcou o gol fora de casa contra o Flamengo, marcou o gol contra o Corinthians, marca gol hoje, né? Com um lindo passe aí, numa linda assistência, e ele é um dos jogadores aí, se eu não estiver enganado, que mais desarma, né? Se a gente pega um atacante, um jogador que mais desarma, então realmente é algo pra gente se pensar aí. Dá pra sim jogar esses 4 jogadores à frente, mas o São Paulo precisa também, na minha opinião, jogar melhor fora de casa. Independente desse resultado de hoje aí, eu acho que o São Paulo precisa ser um time mais sólido, mais consistente, e se impor também quando pode e deve se impor fora de casa, fora de seus domínios. Beleza, galera? Amanhã a gente volta com outras novidades. O São Paulo não volta para São Paulo ainda. O São Paulo volta para São Paulo não, o São Paulo volta para o Brasil apenas no sábado, tá bom? Porque
já vai direto para Belo Horizonte, onde no domingo enfrenta a equipe do América pelo Campeonato Brasileiro. Tá bom, rapaziada? Então, todas essas atualizações a gente vai seguir trazendo aí para vocês ao longo desses dias aí. Por isso eu peço para você, é novo no canal, tá chegando agora, não esquece, se inscreve no canal. Para todo mundo que tá nos acompanhando aí, deixa o like no vídeo, deixa os comentários sobre todos os assuntos que eu falei, fechou? Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um abraço, valeu!